Seja bem-vindo a mais um Conexão Ciência e Fé. Eu sou Gustavo Assi e essa é a roda de conversas da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. Nesse Conexão nós vamos conversar mais uma vez sobre tecnologia. Parece demais, já temos muitas conversas de tecnologia em podcast, livros da ABC2, mas é um assunto que não se esgota. Ainda mais para a gente que trabalha nessa área, a gente poderia ficar muito tempo falando disso, né? E hoje temos dois amigos aqui para conversar, dois professores de universidades federais brasileiras, Leopoldo Teixeira, Federal do Pernambuco, e Fernando Pasquini, lá de Uberlândia. Só que ao invés de eu apresentar vocês hoje ou dar descrições de currículos, quem quiser, acha no Lattes, né? Eu vou pedir que vocês se apresentem rapidamente, como vocês preferem serem conhecidos. Então, eu sou o professor Fernando Pasquini, lá da Universidade Federal de Uberlândia, dou aula no curso de Engenharia Biomédica, né? Então não é médico? Não, Engenharia Biomédica. Né? Tem essa diferença de ciências biomédicas e engenharia. Lá a gente trabalha com desenvolvimento de tecnologias em saúde, né? Não só o desenvolvimento, mas também a inovação, a gestão, né? E, bom, sou formado em Engenharia de Computação e não tenho sotaque de Uberlândia. É isso mesmo. Eu sou de São Carlos, né? Interior de São Paulo. Fui para lá e estou lá há 2 anos e meio. Engenharia Biomédica é um curso novo? Enquanto engenharia, ele é recente? São poucos cursos ao redor do Brasil. Uberlândia foi um dos primeiros, né? É uma área que está crescendo agora bastante. É bastante vinculada à engenharia elétrica, a princípio, mas a gente também dialoga com outras áreas, né? Engenharia mecânica, até uma parte ali de produção, talvez eu possa dizer, na questão da gestão, manutenção, né? de estabelecimentos assistenciais de saúde. Legal. Leopoldo, e você, meu caro? Além de ser o maior contrabandista de bolo de rolo desse sou mundo... ocupado. Bom, como você falou, para alguns eu sou o professor Leopoldo, né, no Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco, os cursos de Ciência e Engenharia da Computação, Sistemas de Informação, pós-graduação. Lá eu trabalho muito com a área de Engenharia de Software, essas metodologias e técnicas para você desenvolver software com mais produtividade, qualidade, garantir que software está livre de bugs, ou ao menos livre de bugs mais complexos e chatos de corrigir. E tenho interagido bastante na ABC2 também com essa parte de tecnologia. Durante esses últimos anos a gente vem conversando, como você vem falando. Para outras pessoas eu sou conhecido como Léo, né, para minha esposa, né, para os familiares. E para uma pessoa no mundo eu sou conhecido como pai. Isso é suficiente, né, cara? Mas, cara, você trabalha com softwares que escrevem software? A gente tem alguns trabalhos desses lá na universidade. Eu ainda não enveredei tanto por essa área, mas tem uma área de síntese de software, né, que são programas que escrevem outros programas. Essa é uma área que vem bem quente recentemente, com alguns avanços em certas tecnologias, né, sendo um pouco técnico aqui, de resolver problemas de satisfabilidade e tudo mais. E de fato tem tido um avanço, mas ainda é uma área, né, assim, né, que está em desenvolvimento. Bastante. Porque um software, um algoritmo que escreve um algoritmo é inteligência artificial? Entra nessa categoria? Certo. Aí a gente entra em algoritmos que aprendem, né? Geralmente esse tipo de algoritmo, ele de fato, você não escreveu ele para uma finalidade específica, mas você escreveu ele para que ele venha a aprender. Aprender significa, por exemplo, diferenciar padrões, né? Isso aqui é uma foto, né, de um animal, de um gato, isso aqui é uma foto de um cachorro. Então ele aprende, né, a diferenciar. Ele não necessariamente está escrevendo outro programa, né, mas ele é um algoritmo que se adapta justamente de acordo com os dados que você fornece. Normalmente, né, você vai fornecer uma quantidade de dados e ele vai diferenciar. Ou você vai dizer que esses dados, né, já são supervisionados, então você vai dizer, né, esse dado aqui é gato, esse aqui é cachorro, ou ele vai simplesmente ver as diferenças entre o que é gato e o que é cachorro, assim como a gente olha e consegue notar um gato diferente de um cachorro, na maioria dos casos. Na maioria dos casos, porque hoje em dia tudo é muito nebuloso. Né? É verdade. Mas, justamente, hoje, nessa nossa conversa, eu queria conversar com vocês sobre tecnologia de vigilância. Lógico, trazendo isso para o mundo virtual, vamos dizer assim, os infinitos olhos dos infinitos Big Brothers de George Orwell que estão aí, né, que somos todos nós observados e observadores, né?
Todos nós existimos hoje, vamos dizer, virtualmente, né? Nas nossas conexões digitais. Todos nós observamos uns aos outros e fazemos julgamento de quem é o Fernando, de quem é o Leopoldo, através da informação que vocês revelam ou que é revelada de vocês, né? Involuntária ou voluntariamente. E assim a gente vai criando a nossa vida e vai moldando a nossa vida. Um ponto que já ficou bem claro nas nossas conversas anteriores sobre tecnologia é que a tecnologia tem a capacidade, o poder de mudar as nossas vidas. Vocês concordam com isso? Muito mais do que conhecimento científico, porque a tecnologia está diretamente vinculada ao hábito. A gente usa, não é isso? Usa a tecnologia. Você usa o seu celular, você usa a rede social, ela muda a forma como você se enxerga. A gente é usado por ela também. E hoje tudo é visto, tudo é registrado. Tudo é divulgado. Esse programa, essa conversa que a gente está fazendo aqui, está disponível, vai ser visualizada. Você vai ser um velhinho e esse negócio ainda vai existir, né? Como é que fica a nossa relação com esse tipo de monitoramento, de gravação, de vigilância, se a gente pode dizer assim? Muda nossas vidas? Com certeza. Ou já mudou ou continua mudando? É interessante pensar até no processo que nos trouxe a isso, né? Tem uma autora que se chama Susanna Zuboff. Ela tem 2 livros, né? O mais recente, até bem conhecido, é A Era do Capitalismo de Vigilância, mas é interessante que até anteriormente ela fala de mudanças na indústria, de uma certa revolução ali na questão da produção, de que agora todas as máquinas, os processos industriais, eles passam a ser inteligentes. Então, o livro se chama In the Age of the Smart Machine. Mas o que ela coloca como esse smart é você registrar dados, né? E acumular todos esses dados para depois repensar a sua produção, onde que aquilo está sendo eficiente, onde que aquilo não está sendo eficiente. Então, isso é um processo que começa na indústria, né? A partir do momento que você quer obter uma visão geral do seu processo industrial e otimizar aquilo e tomar alguma decisão, né? Eles falam que os dados, eles nos habilitam a esse actionable insight, né? É um insight que você tem que permite você tomar ações. Agora, isso foi sendo levado para outras áreas. Isso caiu na nossa vida hoje. Sim. É o que a gente chama de analytics, muitas vezes, né? Sim. E isso está, justamente como você falou, em várias... Isso hoje em dia também é bem comum no mundo de desenvolvimento, né? Você ter dados sobre o processo de desenvolvimento. Então, a qualidade do código que você escreve, quantas pessoas contribuíram para aquele código, quem tem a tendência de contribuir com mais bugs, né, para você demitir. É o tipo de coisa que você vai coletando informação, como é que está o desempenho do sistema em produção, né, quando tem muita gente acessando e tal. Então, você tem toda uma área, né, e, de fato, isso foi transportado, né, tanto para a parte técnica, mas para a área pessoal, né? A gente poderia até dizer o marketing utilizando isso, né? Que essa é na verdade, a grande discussão. Facebook, redes sociais, de onde que eles obtêm o seu lucro, né? Então, a questão do anúncio personalizado. Não tem almoço grátis. Sim. Existe o Jaron Lanier, né? É um autor famoso aí na área, ele faz essa crítica, né? O Facebook não é grátis, né? Porque, na verdade, nós somos o produto. Né? Claro. Nós fornecemos a informação valiosa que eles vendem para a questão do marketing. Né? E como é que isso muda a nossa vida, o nosso comportamento, dirige o nosso comportamento? Porque eu penso assim, você poderia se comportar da mesma forma, mas não, porque você muda a forma como você enxerga o mundo, enxerga outras pessoas e direciona o seu comportamento em função dos dados que você divulga, o que você coleta, o que você analisa. Como é que isso muda a nossa vida? Bom, eu já posso dizer que o meu comportamento está mudado aqui. Tá mudado. Eu ia falar isso agora? Tava cada um querendo. Não é o Fernando. Esse é o Fernando na entrevista da conexão. Sensível ao contexto. O Fernando de sala de aula é outro. O Fernando de casa, então, nem pode mais. Nem queira ver. A gente já fala isso, né? Na igreja a gente é um tipo de pessoa, em casa é outro. É muito interessante até. Eu costumo adicionar alunos no Facebook, né? Cara, não fala. Tô brincando. Meus alunos nenhum. Meus alunos. Mas só adiciona depois que eles passam na minha disciplina. Eu me pergunto se eu deveria ou não. Eu comecei adicionando, aí vamos ver o que isso vai virar. Mas é interessante o aluno que te vê, o seu perfil, né, as coisas que você compartilha, e o aluno que
que te conhece como professor na sala de aula. Porque isso escancarou para um nível de relacionamento informação que não pertencia, né? É porque antigamente, assim, as nossas redes sociais eram bem isoladas. Se você pensar bem, mesmo antes da tecnologia de redes sociais, você tinha as redes sociais. O pessoal do trabalho, o pessoal da igreja, o pessoal, né, que estudou junto com você no colégio. O colunista social. O colunista social. E essas coisas eram, de certa forma, isoladas um dos outros. E todo mundo acha que já se deparou, talvez, fez uma festa de aniversário, aí junta todo mundo, você não consegue dar atenção, aí você fica, essa pessoa tem que ficar perto, tipo assim, você gera essas complicações. E na hora que você bota todo mundo numa rede social, isso é um círculo só, e aí às vezes você está falando uma coisa que talvez está direcionada só para a galera, né, do trabalho, mas aí vem alguém da igreja e, né, faz um comentário, ou você faz um comentário sobre a igreja, e o cara que trabalha com você não entende nada, esse cara está falando que língua aqui, que eu não sei que terminologia é essa que você está falando, então tem esse efeito já de, né, dar essa misturada, mas certamente tem esse efeito também da gente ser bem mais cauteloso com o que a gente está falando aqui. Gera até uma ansiedade, né, com certeza. O que a gente fala, vai falar, o que a gente vai evitar falar. É isso que a gente chama de temor de homens? Assim... Com certeza. Faz a gente... Temor de homens vamos falar assim, é um termo muito contido, né? Tem uma definição bem específica, mas acho que muitos que nos acompanham devem entender mais ou menos o que a gente quer dizer com isso. Mas é a maneira como você se comporta em relação à observação de outras pessoas, não é isso? E talvez os nossos dados, ou a nossa vida escancarada, ou aberta nas redes sociais, faz com que a gente desenvolva um outro comportamento, um outro tipo de temor de homens que não existia antes, que agora passa a existir. Eu acho que daria para dizer um temor, não só no sentido negativo também, mas é uma consideração muito grande pela opinião que as outras pessoas têm, porque às vezes não é só a ansiedade de eu me expor alguma coisa que eu não gostaria, mas até de buscar o like, né? De buscar a aprovação, buscar a aceitação das pessoas, não só com medo das pessoas, mas querendo se integrar uma certa comunidade. E na medida que você entra numa rede social, isso tem mudado de certa forma, né? Mas tem bem grande lá um número, né? Quantidade de seguidores ou quantidade de, né, posts que você tem, você vai olhar um número, você vai querer... Aquilo ali é um prêmio, maximizar, né? Aquilo ali, entendeu? Automaticamente. Então, tudo que você puder fazer né? Você não apenas vai deixar de fazer certas coisas, mas você também vai fazer outras para que você maximize, né, aquele número, aquela métrica, engajamento, like, curtida, tudo mais. E isso, né, vai fazer, às vezes, você ter... Né, eu imagino que todo mundo, né, que interage bastante com pessoas, tanto na vida real quanto na vida virtual, se é que há uma separação hoje em dia dessas duas esferas, mas eu tenho certeza que você tem algum caso de alguma pessoa que, caramba, essa pessoa no Facebook, ela é tão chata, ou então o contrário, né? Vou falar geralmente é assim, né? Geralmente isso é muito mais legal. Né? Mas olha que coisa interessante, pensando nós aqui da mesma geração, nós passamos por isso, a chegada da rede social. Talvez alguns dos nossos colegas, amigos, tomaram a decisão de não participar de rede social, de não escancarar suas informações assim, de não alimentar com seus dados. Eu conheço gente assim, que decidiu não participar disso e até hoje. Agora eu fico pensando nos nossos filhos, por exemplo. Eles teriam essa opção, porque eles já vão nascer numa geração onde isso é tão natural e faz tão parte da maneira deles existirem, de se expressarem, de se relacionarem, que eles não vão conhecer um mundo, uma forma de se relacionar, de ter um temor de homens que não envolva a exposição total do que você comeu, do que você fez hoje, da sua viagem, do seu relacionamento. Como é que a gente vê isso para a próxima geração? Você é pai, e aí? Minha filha, coitada, né? Já está exposta lá no meu perfil. Antes, mesmo sem like, querer, né? ela tá... Antes dela querer. Tô brincando. Postou, ela dá like. Postou é garantido. É sucesso total. Mas, de fato, assim, se você for ver, a gente expandir isso até olhar para outras culturas, né? Você vai na China lá, o WeChat, né? Que, na verdade, assim, junta o WhatsApp com o processamento de pagamento e tudo mais. O sistema de ranqueamento lá, de controle social, vamos dizer assim, né, do partido. Isso muitas vezes não vai ser uma opção, né? Se a gente trazer para o nosso contexto, você tem uma empresa que vai prestar um serviço, hoje em dia o pessoal já pergunta qual que é o Insta da empresa para eu pegar. Então,
A gente está entrando, eu imagino assim, que está entrando num ritmo que provavelmente ou você está ou você é excluído. Assim. A gente não chegou ainda num futuro, talvez, Black Mirror, se você pegar aqueles episódios lá que tudo gira ao redor disso, né, em termos de seu status social, o seu crédito financeiro é liberado de acordo com a quantidade de likes que você tem, mas em certos nichos você já tem isso. Né? Se você pega um aplicativo de transporte e tudo mais, você tem lá a sua notinha, né, nesse aplicativo. Se a gente for um pouquinho mais para trás, a gente não é tão velho assim, mas quando tinha lá o Mercado Livre, quando começou a surgir aqui, você tem a reputação do vendedor, a reputação do comprador. Né? Então, tudo isso já é um mecanismo também de, né, desse, né, formato aí que a gente tem de dados, coletar dados sobre as pessoas, ter, né, dados informados por outras pessoas e avaliação e tudo mais, isso desempenha um papel. Né? Então, como é que o cara que vai entrar agora no Mercado Livre ou num aplicativo desse de transporte, o cara entra zerado. E como é que ele vai... É o problema do ovo da galinha, né? O cara é estagiário. Ele precisa, às vezes, ter experiência profissional, mas se ele não for estagiário antes, como é que ele vai ter experiência profissional? Exato. Então, às vezes, gera esses impasses. E eu acho que muita gente não tem uma noção, talvez é aí que a coisa tem sucesso, porque as pessoas não têm a noção de onde esses dados vão chegar. Né? É isso que vários autores até têm. Tem um documentário no Netflix, lá do Privacidade Hackeada, Sim. Né? E ele comenta exatamente isso. E talvez a solução que ele oferece, eu não sei se isso é uma coisa efetiva, mas ele fala que se as pessoas pudessem ter uma noção melhor de onde esses dados estão chegando, talvez elas tomassem um pouco de mais cuidado. Eu não sei se seria... Se isso é necessariamente verdadeiro. Ou se seria prático, entendeu? Porque... E a gente está no momento, a gente está nessa chave sendo virada, né? A gente não consegue se basear na sabedoria dos mais antigos, porque os mais antigos não tinham esse tipo de tecnologia. Mas vem cá, vamos pensar, vamos trazer um pouco mais para o nosso campo da tecnologia, talvez até da teoria. Tudo isso a gente chama de Big Data, não é? Cai no campo da Big Data, ou seja, é a coleta de tudo. Tudo que é mensurável é coletado, é registrado. Tem utilidade? Não sei ainda. Sim. Não é? Mas está guardado. Isso implica, por exemplo, que tudo que você disse, por exemplo, o que o Leopoldo disse aqui hoje, o que você, Fernando, disse aqui hoje, está registrado, já era, saiu, está gravado, a hora que for postado está na rede. Daqui a 20 anos isso vem te assombrar de novo, apesar de você ter mudado de ideia. A própria palavra mineração já é uma metáfora de que você supõe que você tem que escavar até achar uma pepita de ouro ali. Né? As ferramentas de mineração que a gente usa são driller, né? Uma das ferramentas é alguma coisa driller, porque você vai... cavando. Alguma coisa você vai conseguir ali. Né? Então, mas, por exemplo, hoje nessa ciência de Big Data, onde tudo que é importante, vamos dizer assim, que é possível de ser mensurado é registrado. Talvez não apenas o que é importante, né? E é justamente aí que entra o Big Data. Como é que a gente define o que é importante? Então, quando se fala de Big Data, tem uma palestra bem conhecida de um cara que chama Michael Stonebreaker, que é um cientista da computação bem conhecido na área de banco de dados. Bem apropriado para ser mining, né? Stonebreaker. E aí ele fala, na verdade tem duas versões dessa palestra, tem uma que ele fala que Big Data são pelo menos 3 coisas. Tem a segunda que são 4 coisas, mas eu não lembro qual é a quarta, então vou falar só de 3 coisas. Ele fala de 3 vezes, né? De volume, velocidade e variedade. Então, a ideia é que você vai coletar uma vasta quantidade, né, no volume, né, uma vasta variedade. Então, às vezes, hoje em dia é muito mais barato você ter tecnologia de armazenamento de dados do que antigamente. Processar esses dados também é mais barato, né, com a tecnologia que a gente tem hoje. Então, processar rapidamente, né, e aí a gente vê alguns desses valores, né, rapidez, né, velocidade, eficiência, né, e coletar tudo que é tipo de dado. Vamos ver depois, a gente tenta encontrar algum padrão aí por trás desses dados e a gente vê o que dá para aproveitar. Né? Agora, a questão a gente não sabe direito no que isso vai dar. Às vezes é um trabalho realmente exploratório. Coleta um monte de coisa, tenta achar algum tipo de correlação, embora nem sempre correlação implique em causalidade, mas normalmente é esse o caminho que se toma, né, quando a gente sai coletando essa quantidade de dados. O problema é justamente, se a gente faz o paralelo com a nossa vida, né, nem todo mundo lembra de todas as coisas que já foram faladas, né, na rede social, mas está lá registrado.
Se a gente for minerar, se a gente for, né, escavar, né, o meu perfil no Twitter que eu criei, eu acho que em 2008, tá lá, assim, você vê lá as besteiras que eu falava mais de 10 anos atrás. Né? Então, assim, tá disponível para quem quiser, né, auditar, vamos chamar Agora, assim. Geralmente quem vai... geralmente não. A única forma de se fazer isso em larga escala, fazer esse filtro, essa conexão, essa correlação, é através de algoritmo. Né? Você não vai ter pessoas com julgamento humano avaliando isso. É alguma coisa automatizada. Então, aí entra a inteligência artificial, né, ou vamos chamar assim, o algoritmo programado para aprender com esses dados e encontrar padrões e tirar conclusões. E também entra o que a gente chama das caixas pretas, né? Porque ao mesmo tempo que está escancarado, os seus dados estão escancarados no sentido de estarem disponíveis, acessíveis, dados de diversas naturezas, as análises são feitas usando algoritmos proprietários, que você não sabe o que eles estão analisando. Como é que fica essa relação de informação escancarada e informação, processamento velado? Na verdade, eu diria que até o uso de matemática, de inteligência artificial, de números, até a ideia não é ser uma caixa preta, porque eu acho que uma caixa preta, pior ainda que essa, seria você depender de um julgamento de um expert. Então, existe um autor chamado Theodore Porter, né? Ele tem um livro chamado Trust in Numbers, A Confiança em Números, e ele fala que as técnicas de cálculo, de conta, é exatamente fornecer uma racionalidade pública e formal e explícita que não dependa de agora eu ter uma pessoa para falar essa coisa é assim ou essa coisa é assim, sendo que eu não consigo entender qual que é o raciocínio claro, né, que ela usou para chegar a essa conclusão. Então ele percebe esse curso em direção a uma matematização maior, a um uso de números e procedimentos de conta, de uma forma que você possa olhar para aquilo e falar, não, isso aqui é rigoroso, isso aqui é objetivo, não estou dependendo de uma pessoa falar. Então, um exemplo, por exemplo, a gente viu essa semana, ouvi falar dessa semana, de um algoritmo que pegava os tweets de pessoas famosas, como Luciano Huck, Michel Temer, e analisava por um algoritmo de processamento de linguagem natural e classificava se a pessoa era arrogante, se a pessoa... Análise de sentimento. Né? Então, assim, para as pessoas passa uma ideia de que eu estou sendo mais objetivo, que eu estou usando uma metodologia científica, né, para classificar isso, e aí você publica esse resultado, fala, olha, fizeram um algoritmo que falou que o Michel Temer é arrogante, que o Luciano Huck é humilde, ao invés de você simplesmente ter que falar, a pessoa disse que o Michel Temer é arrogante, né? Então você elimina o julgamento pessoal e coloca esses dados objetivos. Agora, claro, isso leva a uma caixa preta também que a gente, no fundo, né, é uma confiança cega, porque a gente também não sabe. E ao mesmo tempo, assim, você tem esses modelos vão funcionar a partir dos dados e tal, mas também depende muito da qualidade dos dados, né? Um dos preceitos, né, bem conhecidos em aprendizagem de máquina, inteligência artificial, tudo é a ideia do garbage in, garbage out. Você coloca dado ruim, né, ou dado que não presta, você vai ter um resultado também ruim que não presta. Na prática aqui, assim, será que as mensagens do Twitter são suficientes para dizer se a pessoa é arrogante? Né? A gente acabou de mencionar o exemplo em que uma pessoa tem uma persona virtual e se comporta de outro jeito na vida real. Será que esses dados que a gente está, né, coletando, o que a gente consegue mensurar de fato, né, responde realmente a pergunta que a gente está querendo, né, responder? Então, isso é realmente uma indicação, né, clara de que a pessoa é arrogante, ou será é o que a gente chama do proxy, né? Só uma evidência. Agora, acaba colocando peso agora, a gente tem que até abrir essa caixa preta e ver o que está dentro, que a gente fala, é um conhecimento público objetivo, não é mais um julgamento de uma pessoa. Mas isso Bruno Latour traz isso no livro, né, Ciência em Ação. Ele fala que a ciência ela cria essas caixas pretas, só que para você conseguir abrir e entrar, em um certo momento você vai ter que confiar. Porque você vai ter que estudar inteligência artificial, você vai ter que ver a coleta de dados. Pode ser que seja necessário até você montar um laboratório, ter que repetir o experimento para poder comprovar que aquilo é verdadeiro. Então, coloca uma questão onde, né, como a gente vai conseguir comprovar coloca isso? Confiança em alguma coisa. Sim. Mas, de fato, essas caixas pretas, muitas vezes, dizem respeito a algoritmos proprietários. Né? Como é que a gente recebe uma recomendação e tal? Isso não vai ser, isso é segredo industrial. É o segredo do Google, é o segredo core, do Facebook. Né? Tá no cerne da propriedade intelectual de muitas dessas empresas e de fato, muitas vezes não vai ser aberto. Né? Mas olha só, dados escancarados, assim, acessíveis. Depois, caixas pretas proprietárias fazendo análises, julgamento de valor da tua pessoa
para te oferecer produtos vendidos aos seus clientes, por exemplo. Fecha o loop agora, produtos de consumo, mudando a forma como você consome, portanto a forma como você vive, portanto quem você é como você se define. Os sites que você visita, as maneiras que você compra passagem aérea, para onde você vai visitar de férias, a rota que você usa. Dirigir. Então, desde o do Big Data, passando pelas caixas pretas proprietárias, até realimentar o sistema, e só para usar um exemplo de consumo, né? Rede social usada para consumo. Dá o poder ou o alcance de, não vou dizer manipulação, mas de modificação do nosso comportamento, da nossa vida, né? E, de novo, trago lá, para quem vai nascer numa geração assim, não vai conhecer o mundo fora desse tipo de relacionamento, eu fico pensando como é que vai ser, por exemplo, a educação dos pais e comportamento dessas pessoas mais para frente, né? Acho que tem bastante coisa aí para a gente se preocupar, filosoficamente. Sim. Porque assim, no mínimo isso dá uma visão parcial das pessoas. Sim. Né? Não é uma visão parcial porque pouca coisa está exposta, não. É parcial porque nem todos os aspectos são visíveis. Né? Então eu conheço o Fernando pela rede social, pelo Big Data, vamos dizer assim, seja uma análise pessoal disso ou uma análise de máquina disso, mas é um aspecto do Fernando, é um aspecto do Leopoldo, não é a pessoa. Isso muda a forma como a gente avalia e julga pessoas, não é? Com certeza. Gera até algum tipo de... uma falta de misericórdia com as pessoas, né? A gente grava aquela imagem da pessoa como... Parece assim que essa vigilância constante, ela não tem essa abertura para perdão, para graça, para considerar, porque a gente vê uma parte parcial. Você reduz a poucos aspectos, né? Sim. Aos aspectos mensuráveis, visíveis e muito objetivos. Não leva em conta a brincadeira que a gente fez do tempo, né? Você mudou de ideia, falou uma coisa 10 anos atrás. Eu lembro que há um tempo atrás, acho que eu vi uma onda de ter um pessoal que saiu apagando mensagens antigas do Twitter, assim, umas certas web celebs. Você fez isso? Você fez uma limpeza no seu Twitter aí. O Facebook eu coloquei todos como privado, né? As postagens anteriores. Porque às vezes ele retorna algumas postagens, nossa, estava adicionando muito aluno, assim, né? Mas assim, aí você pega um recorte, né? Não apenas já é um dado parcial, porque você tem, né, inerentemente aquilo ali é uma coisa que você escreveu, não é você. Não é você. Tem uma assimetria inerente aí na informação, mas não apenas isso, você sai tirando fora de contexto, né? Você vai pegar e isolar alguma fala que foi, né, dita e na medida que, né, você fica preocupado com isso, aí você toma cuidado com o que você vai falar, com como você vai falar, o que você vai se indignar, né, com o que você vai... como você vai se comportar. Então, de fato, é uma questão em aberto quando a gente pensa no futuro, porque a gente ainda faz esse paralelo do antes, a gente está soando velho aqui, né? Está soando velho. Tiozão aqui da tecnologia, mas a gente tem esse, digamos assim, esse antes e depois, né? Sei lá, minha avó teve o antes e depois da TV, né, do telefone, de seminário e tudo mais. Isso é assustador, porque a gente não sabe curioso. O que vai ser o depois para os nossos filhos, entendeu? O que vem pela frente. Mas a gente tem que prepará-los. Por isso que o preparo é mais profundo do que só analisar o tratamento de dados, né? É ver aquilo que é de fato importante. Tem outras projeções, tem outros aspectos. Sim. Né? Talvez até exista algum progresso nisso. Às vezes eu fico pensando, né? Eu, por exemplo, a gente foi criado numa era de televisão, por exemplo. Então, para pegar a teoria de alguns autores como o Guy Debord, né? Sociedade do espetáculo. Então, parece que assim, pelo menos na minha geração, as crianças brincavam de programa de televisão, né? Aqui eu tô numa... Sim. Hoje eles brincam de youtubers. Hoje eles brincam de youtuber. E parece que as tecnologias foram sendo desenvolvidas e elas funcionaram para já trazer alguns anseios que já existiam, né? Que a televisão trouxe e essa coisa de você expor a sua vida, de ser uma pessoa pública, né? Eu acho que a nossa resiliência como é que eu diria? Coisas que a gente gostaria de manter só conosco, ela tem sido cada vez menor, né? Mas existem, né? E aí a gente deveria pensar, né? O que da minha vida deveria permanecer só comigo, só com algumas pessoas, né? Mas vem cá, na tua área de medicina, né? Engenharia, tocando medicina,
dados da medicina, isso é um problema ou é uma realidade? Com certeza. Eu até ia citar o exemplo de uma autora, agora eu não vou lembrar o nome, mas ela, por exemplo, ela perdeu um bebê e era uma conversa que ela teve só com o médico, né? E ela saiu do consultório, não sei se foi alguns dias que passaram, já recebendo anúncios de produtos para bebês, né? E ela se sentiu muito ofendida com isso, né? A gente tem coisas que a gente não gostaria que, né? O marketing se intrometendo às vezes nas nossas vidas e às vezes você está numa situação sensível, né? Mas eu creio que mais do que isso, a gente tem hoje os prontuários eletrônicos que gravam as nossas informações. Isso traz muitas vantagens, porque hoje em dia nós temos uma mobilidade maior, então viajamos às vezes para os Estados Unidos e para algum outro lugar, né, para outros países. Seu histórico médico vai junto, é Vai facilmente junto, acessível. é fácil, o médico consegue saber, olha, você já tem um histórico dessa doença, já tem esse tipo de coisa. Mesmo a exposição... Pode uniformizar também, né? Uniformizar, Assim, a terminologia. Mesmo a exposição nas redes sociais, às vezes, a pessoa tem uma doença, alguma coisa de saúde, e ela consegue encontrar uma comunidade na internet para dar esse suporte, né? Mas aí entra a questão, e onde esses dados vão parar? A gente já não tem muito essa noção, né? Se esses dados caem no marketing, por exemplo, ou até pior, se caem em alguma agência de seguro, em alguma empresa... Recrutamento. Imagina a vida da igreja, Big Data the Church. Isso existe? É útil? O pastor usa Big Data para seguir aí o comportamento? Certamente tem vários pastores que já usam essas técnicas de analytics, né? Para seu perfil no Instagram, para ver o que atrai mais, né, seguidores e tudo mais. Mas é curioso, assim, porque, como a gente falou, né? Tem as caixas pretas e tal. E uma das coisas que a tecnologia faz é sempre facilitar. Né? Então, é muito fácil hoje em dia você desenvolver certas coisas com aprendizagem de máquina, criar um algoritmo que aprende, que classifica. Até por isso, muitas vezes gera esse mindset, assim, se dá para ser feito, vamos fazer. Né? Então, se pode ser feito, por que não? E se a gente pensar na igreja, assim, realmente não é nem um pouco complicado, né? Diria até trivial, né? Você, por exemplo, ter um aplicativo da igreja, né, e esse aplicativo usar de várias tecnologias, como, por exemplo, localização, e aí a gente mensurar, quantas pessoas que têm o aplicativo da minha igreja estão presentes no culto de domingo às 10 da manhã. Você já fez isso? Já implementou ou não? Eu não posso revelar. Eu assinei um acordo de não disclosure. Onde que ele está, onde que ele passou essa semana. Você pode ver se ele passou num lugar que não deveria. O quanto que ele bebeu, quem ele visitou. Mas falando sério, assim, isso pode, inclusive, lógico, né, ser usado, né, com uma má intenção. Ao mesmo tempo, você pode estar acompanhando e talvez ter um alerta de, olha, essa pessoa que vinha sempre na igreja, passou, né, 3 semanas que não vem, vamos entrar em contato. Então, é claro que, né, sempre tem aquela discussão, né? Você sempre vai ter os aspectos positivos e negativos e tudo mais, mas, novamente, né, o que é que a gente está conseguindo coletar? A gente não pode olhar para, né, dados que a gente vai coletar por meio do aplicativo, e aí você tem sensores, tem informação, né, fornecida explicitamente ou implicitamente pelo usuário, mas aquilo ali, será que a gente vai conseguir extrair uma medida de espiritualidade da pessoa? Assim, novamente é aquela questão, né? Que a gente tem uma informação parcial. Né? A gente começou se apresentando, dando uma informação parcial, né, das nossas vidas e de quem nós somos e tal. E tudo justamente que a gente for desenvolver de algoritmo, de big data, de aprendizagem, sempre vai ser baseado nos dados que a gente coleta. E nem sempre os dados que a gente coleta dizem, né, exatamente aquilo que, né, a gente quer aprender ou quer conhecer. Existe a expressão, né, de boas intenções, né? Tem um lugar que está cheio, né? E a igreja? Não. A gente não pode pensar nessa, é muito bom, vai ajudar, mas qual é o custo de eu fazer isso, né? Porque às vezes me parece assim, é um desejo de conhecer as coisas como Deus conhece. E às vezes não nos cabe. Aí que a gente pode pensar em algumas virtudes, né? Tomás de Aquino, por exemplo, falava sobre o vício da curiosidade, que é um desejo de você querer conhecer o que não lhe cabe conhecer. Que, né, as coisas encobertas pertencem a Deus, né? Mas não só num sentido teológico, às vezes as coisas das pessoas. E ele contrasta isso com a estudiositas, né? Que é saber o que vai realmente te tornar uma pessoa mais santa, que vai te aproximar de Deus e não
essa curiosidade desenfreada, até como uma forma de querer ter um maior controle sobre a vida, sobre as situações, sobre a igreja, né? E evitar o risco, evitar a gente ter que depender de Deus para as coisas, né? E se você pensar do ponto de vista desse mundo todo orientado a dados, o que a gente acaba tendo são, digamos assim, hoje em dia você tem o surgimento de nichos, né? Tipo assim, tem a galera, que você falou o exemplo da doença, né? Que você encontra comunidade de pessoas que têm doenças raras, consegue juntar, né, e estando a milhares de quilômetros de distância, né, elas vão conseguir, né, ter uma comunidade, compartilhar tratamento e tudo mais. Você tem a galera que curte K-pop hoje em dia, né, não é mais só um nicho, né, já é mainstream. Só que isso pode levar a gente também a só conviver dentro do nicho, são as bolhas, né? Tem o conceito de filter bubbles, né? Que a pessoa fala de você ter uma bolha aqui que só pensa tudo direito e tal. E se a gente pensa na igreja, assim, a igreja é um dos, talvez eu diria, né? Um dos lugares que a gente ainda tem um rompimento dessa bolha. De bolha, certo? Você tem na igreja, você vai ter a reunião do velho com o jovem. Né, do cara, né, de esquerda com o cara de direita lá no mesmo lugar. Né? Você vai ter, né, o cara de um pensamento teológico A com um pensamento teológico B. Né, e muitas vezes, né, unidos por um, né, propósito que é realmente o que importa. Então, de fato, eu acho que, né, quando a gente para pensar no que realmente importa, nas tradições, eu acho que tem uma reflexão a ser feita aí de como a gente usa essas tecnologias. Será que certas tradições até que a gente tem até de... o pessoal é meio controverso, às vezes o pessoal fala de jejum e tal, mas será que talvez até o jejum, né, digital, assim, como forma de limpamento e tudo mais, né, será que não são práticas que a gente poderia, né, contribuir e pensar a respeito, né, na forma como a gente usa? Talvez isso até, muitas vezes me parece dar um testemunho maior. Outra conversa, isso aí. Esse dia nós vamos entrar. Maior do que o que você posta, né? A forma como você usa, muitas Claro. vezes vai dar um testemunho maior do que você está postando, de fato. Puxou um gancho interessante aí, precisamos voltar a conversar disso. Muita coisa, É né? muita coisa. Nossa. Mas vem cá, para a gente terminar nosso papo. Nós três somos professores de universidades brasileiras. Como é que a gente traz esse tipo de reflexão para o curso, para o ensino, seja de computação, seja de engenharia, mesmo quando não se tem uma cosmovisão cristã da realidade? Como que isso pode ser útil para o mundo inserido no contexto de educação de engenharia? É uma boa pergunta. Difícil. Eu até ia falar. Se tiver alguma resposta, diga, senão a gente para pensar uma outra hora. Eu acho que o Leopoldo falou da gente se fechar em bolhas, né? Então, a gente tem uma tarefa de trazer a realidade, né? Eu gosto de um autor, mas ele fala que os cristãos são ministros da realidade. Então, às vezes a gente trazendo uma realidade não mediada por essas visualizações parciais das coisas, a gente pode mostrar para os alunos algo mais, né? Eu, por exemplo, eu oriento alguns projetos de alunos, né? E sempre tento trazer essas reflexões. Já houve alunos, por exemplo, propondo aplicativo para coletar dados de crianças com autismo. Né? Então a gente, já pensou nisso aqui, né? Ou Então, seja, existem outros aspectos, né? Sim. Pensa mais aberto, né? Sim. Talvez abrir a reflexão seja o ponto mais interessante. Trazer uma reflexão mais humanística, né? Que os nossos currículos precisam ser mais reformados. E até são coisas parar para pensar, assim, é só o mero fato de você parar e refletir sobre isso. Será que só porque pode ser feito, tem que ser feito, deve ser feito? E essa realidade, muitas vezes, né? Assim, um exemplo banal do aula de programação para celular, e assim, a gente discute lá, todo mundo está animado, tem um celular mais, né, recente, porque está no curso de computação, quer programar para isso, mas você tem que programar sabendo que muita gente, no contexto do Brasil, não tem um celular de última geração e tal. Então, você tem que saber programar economizando memória, processamento, consumo de energia, porque não vai ter só o seu aplicativo lá. Isso é uma besteira, assim, mas né, algo que você tem que levar em consideração quando você vai programar nesse contexto. Até na coleta de dados, né? Existem pesquisas, por exemplo, aplicativos de saúde.
você tem perfis populacionais. Então, já foi feita uma pesquisa, por exemplo, a predominância do sexo feminino no uso de aplicativos de saúde, a predominância do sexo masculino em outros tipos de... E aí você coleta os dados, qual o perfil que você está obtendo, né, para essa estatística e tal. Mas é um movimento que já tem sido feito em algumas universidades, né, de reformar esse currículo, algumas de computação já. Sim, né? Carnegie Mellon nos Estados Unidos é um exemplo, uma universidade bem conhecida em computação e que tem trazido essa discussão mais de ética, vamos dizer mais assim, ampla, embutida, né, no contexto do currículo, não como apenas uma disciplina. Sim. Aqui vamos botar jogar um pouquinho Isso, de ética não, aqui. não é um crédito daquilo ali, não. Um artigo até discutindo o uso de ficção científica, né? Você levar o Black Mirror, né, para os alunos assistirem e trazer essa reflexão e aprofundar isso, né? Então, outra conversa. Né? Mais um. Com mensagem, talvez, de síntese, nesse aspecto de educação, talvez a gente tenha que trabalhar para que aspectos mais amplos da realidade que tocam a tecnologia sejam reconhecidos, considerados ou refletidos por nossos alunos, enquanto ainda no treinamento de engenharia, né? Sim. Lógico, professores têm que participar disso, mas os alunos precisam tocar nesses assuntos. Concordo? Certamente. Obrigado. Meus caros, obrigado pela conversa. Foi um prazer Obrigado. bater esse papo, mais um com vocês, o primeiro de muitos passados e futuros, né? O primeiro na frente de câmeras. Mas agradeço demais, viu, Fernando, Leopoldo? Obrigado. Boa viagem de retorno. E você que conversou conosco aqui no Conexão Ciência e Fé, muito obrigado pelo tempo, pela dedicação assistindo essa série e esse programa de hoje. Deixe o seu like, já como falamos hoje, curta o programa, compartilhe e também deixe seus comentários. Críticas e sugestões são igualmente bem-vindas. Fique conosco e até o próximo Conexão Ciência e Fé.